Obviamente que os povos indígenas têm suas formas próprias de pensar e de conceber o mundo, né? Se você for perguntar, só para exemplificar, eu gosto muito de narrar, sabe, memórias e de vivências que eu tive. Então, na cidade de Tiradentes, eu participei de um evento e aí a primeira palestrante foi uma moça, uma bióloga doutora, pós-doutora em biologia e evolucionismo, que fez uma palestra muito linda sobre o surgimento de todas as coisas, né? Desde de uma grande explosão, Big Bang, há tantos bilhões de anos atrás, e que, né, a partir dessa explosão foram acontecendo tantos de processos e processos evolutivos até chegarmos aqui, onde nós estamos, Homo sapiens sapiens. Linda palestra. Na sequência, um doutor em teologia para explicar como que tudo surgiu em 6 dias, né? Criacionismo. No sexto dia, Deus criou um boneco de barro, soprou nas narinas e aqui estamos nós, Homo sapiens sapiens. O terceiro palestrante, um pajé de um povo do Acre. E esse pajé levantou tranquilamente e falou assim: Olha, eu quero dizer, em primeiro lugar, sabe, sobre meu profundo respeito pelos mitos narrados por essas duas pessoas, assim, mitos belíssimos. Eu fiquei encantado com essa moça falando dessa explosão e desse rapaz falando de 6 dias e um grande criador de todas as coisas. Eu anotei um tanto de coisas aqui, quero contar, inclusive, isso lá na aldeia para as crianças. Mas eu quero dizer que para nós, né, tudo surgiu a partir de um grande jacaré, né? E aí ele vai fazer uma outra narrativa, uma outra perspectiva que não descredencia o que foi falado anteriormente. Isso é importante, né? A ciência tem que aprender um pouco a fazer esse diálogo respeitoso, porque ela nunca quis fazer. Está aprendendo agora na marra. Então, os povos indígenas têm suas histórias, né, suas memórias. Para nós, povo Caiapó, Mebengocré, né, o surgimento, né, dos nossos povos aqui na Terra tem a ver com uma história que é a seguinte: nós vivíamos em uma outra dimensão que não tem a ver com dimensão cristã, sabe, numa outra dimensão. E um grande caçador, né, um guerreiro caçador, saiu e encontrou no meio do caminho um tatu gigante. Né? E ele correu atrás desse tatu com um arco e uma flecha na mão. E esse tatu, de repente, começou a cavar muito rápido um buraco. Né? E o guerreiro foi atrás, entrou no buraco e foi atrás, foi atrás. Aí, só que chegou um determinado momento que o tatu sumiu e o guerreiro caçador viu um clarão, sabe? Ali naquele buraco viu um clarão. E ele ficou ali pensando, gente, mas o que é isso ali embaixo, né? E aí os outros da comunidade sentiram falta dele e foram ao seu encontro, procurá-lo e tal, e depois de muitas horas procurando, encontraram ele ali naquele buraco e falaram, ei, o que é isso aí? Aí ele contou a história, tatu, cavou, olha aqui. E aí, ali numa conversa rápida, eles resolveram emendar uma série de cordas, cipós e coisas para descer, e foram descendo, 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 uns disseram, olha, eu não vou descer não, de jeito nenhum, não sei o que é isso. E foram descendo, descendo e chegando aqui na Terra, até que alguém cortou essa corda lá em cima, né? E todos os que estavam pendurados na corda caíram e se juntaram aos que já tinham descido. E nesse formato aconteceu, então, a ocupação, né, aqui na Terra. Por isso, inclusive, que o povo Caiapó é chamado também, o povo Mebengocré é também chamado de povo do buraco, sabe? Tem a ver com essa narrativa. Então, cada povo tem sua narrativa para dizer sobre a origem das coisas, a origem da ocupação, a origem da vida, o princípio das coisas. O princípio e a origem. E, mas olha só, tem um ponto em comum, sabe? Eu queria chegar aí, tem um ponto em comum, porque todos os nossos povos, quando vão fazer suas narrativas, ou quando vão narrar, né, as suas experiências do dia a dia, sempre vão se reportar às forças que nos rodeiam, sabe? Que nos rodeiam imediatamente. Então, tem os animais, né? Para os Runicuim e outros povos lá no Acre, né, o jacaré talvez tenha sido o iniciador de todas as coisas. Né? Para o povo Caiapó tem a ver com uma história que está ligada ao tatu. E aí, quando nós vamos representar, né, as nossas tradições, nós usamos penas, por exemplo, nós usamos sementes, nós usamos uma série de elementos que estão vinculados a essas forças que didaticamente eu vou chamar de natureza, sabe? Então, me parece que essa pegada de respeito à vida humana e não humana seja um dos elementos assim que esteja presente na organização dos projetos societários dos povos indígenas e também na forma de pensar e de conceber o mundo, sabe? Esses elementos são sagrados, né? Então, o tempo todo eles são representados em forma de
as pinturas corporais em forma de jabuti. Eu vou pedir aqui licença para eu pegar aqui um colar que está bem aqui, só um minuto, que eu queria fazer um rápido comentário. Eu não tinha me preparado para isso, mas olha só, por exemplo, esse colar, né, muito lindo, ele representa forças da natureza. Ele tem tanto cascos de jabuti, quanto tem também representação de uma borboleta aqui no espaço central, mas, curiosamente, ele é de miçanga, que essa é uma outra discussão, né? As pessoas perguntam, mas por que é de miçanga e não de semente? Olha, miçanga foi uma coisa sempre muito abundante entre os povos indígenas, né? Porque sei lá, os visitantes levavam, os indígenas gostavam. Eu lembro que quando eu era criança, eu adorava andar debaixo da casa, do assoalho, para catar miçangas. A gente brincava de catar tesouros. Mas, diante da presença de tanta miçanga, hoje usamos a miçanga para fazer coisas belíssimas que quase sempre são representações de elementos, né, que didaticamente a gente chama de natureza. São sagradas, contam histórias de ancestralidades e de antepassados, né, e que estão aqui narrados através de uma arte visual que quase sempre nos reporta a essas forças que nos rodeiam, sabe? Isso faz parte das nossas cosmologias, da forma de pensar. Hoje em dia, o mundo inteiro está nos convidando para falar, sabe, sobre essas coisas, porque existe aí um processo né, que está sendo chamado de antropoceno, que é a devastação dos ecossistemas e biomas a partir da ação humana. E como que nós, povos indígenas, nos postamos nesse debate? Nós estamos dizendo assim, olha, nós temos ideias para adiar o fim do mundo, né? Lembrando o Ailton Krenak. As ideias para adiar é porque nós estamos apostando que não terá apocalipse, nós estamos apostando na necessidade e na possibilidade de continuação da vida. Mas essa possibilidade, ela só será efetivada se nós ouvirmos as vozes e as histórias e memórias dos nossos antepassados indígenas, sabe? Enquanto tiver indígenas para narrar a história, como diz o Ailton Krenak, haverá possibilidade de prorrogar a vida por aqui, porque as narrativas indígenas, elas estão o tempo todo falando sobre a necessidade de respeito à vida humana e não humana. Respeitar os rios, respeitar as florestas, respeitar os animais, sabe? Então, eu penso que esse elemento aí é um elemento que converge os pensamentos, as formas de pensar indígenas pelo planeta. Edson,